Muito bem, retornamos hoje com mais uma ação da nossa semana acadêmica da Universidade de Brasília, em comemoração aos 50 anos do Centro Olímpico, iniciando o painel Perspectiva sobre a formação do atleta, conciliação da rotina esportiva e educacional. Reforçar aqui mais uma vez os agradecimentos ao UNB por esse esforço de organizar esse evento com palestras síncronas e assíncronas. Reforçar mais uma vez aqui o agradecimento e os parabéns à professora Lídia Bezerra, coordenadora de extensão da Faculdade de Educação Física, e que vem executando aí um trabalho de excelência à frente desse projeto. Lembrando que ontem, só essa salinha 2 aqui, salinha com muito carinho, né, Fernando? Foram mais de 50 horas de transmissão aqui ontem. Só nessa sala. A gente tem várias salas abertas, então só para a gente ter uma ideia da dimensão desse evento. E eu, Felipe Costa, professor da FEF-UNB, coordenador do grupo de pesquisa sobre dupla carreira esportiva, seria o mediador desse debate, auxiliado aqui pela estudante Fernanda Altenburg, do 8º período de enfermagem, que tem um recadinho, né, Fernanda? Para a audiência aí sobre as inscrições e a presença. Muito obrigada pela presença na nossa live. Gostaria de lembrar que o link para a inscrição está aqui na descrição do vídeo e que a lista de chamada vai ser colocada no chat nos 15 minutos finais. Felipe, seu áudio, microfone está fechado. Com as inscrições também, porque o sistema pode estar sobrecarregado nesse momento de novas inscrições, né? Bom, estão presentes aqui a professora da Unisanta, Maressa Nogueira, doutoranda em Estudos Socioculturais e Comportamentais da Educação Física e Esporte pela USP, Universidade de São Paulo, ex-atleta de natação com participação em competições nacionais e internacionais, o professor João José Viana, mundialmente conhecido como Pipoca, 3 Jogos Olímpicos, Seul, Barcelona e Atlanta, jogou na NBA, na equipe do Dallas Mavericks, participou de mundiais e pan-americanos da sua modalidade, construindo aí uma carreira de 34 anos como atleta de alto rendimento, professor de Educação Física, especialista em Fisiologia e mestre em Políticas Públicas pela Unieuro. Temos também aqui Pamela Alencar, atleta de natação, ex-campeã brasileira, vinculada ao Clube de Regatas do Flamengo e às Forças Armadas, classificada para o Mundial de Piscina Curta e empresária do ramo de estética, para a gente debater um tema muito interessante, muito importante para a dupla carreira, que é a gestão da carreira esportiva, que é a gestão exatamente da conciliação do tempo, que as pesquisas mostram que a gestão do tempo é o grande problema que os atletas enfrentam na sua formação acadêmica, na sua formação esportiva. E a gente percebe aqui 3 perfis diferentes, com modalidades distintas, uma modalidade individual e uma modalidade coletiva. E esse é um fator que as pesquisas também mostram, esse é um fator importante na hora da oferta de políticas públicas, na construção de programas de acompanhamento, com mercados econômicos distintos, né? Natação e basquete apresentam oportunidades financeiras diferentes. No Brasil, a gente pode passar por esse tema também. E um outro aspecto, que também é mostrado pela literatura, que acaba diferenciando na questão da gestão da dupla carreira, que são homens e mulheres. Então, a gestão da carreira e a expectativa educacional, a expectativa esportiva também é diferente para homens e mulheres. Pipoca, Maressa, Pamela, muito obrigado pela presença de vocês, por aceitar esse bate-papo. E eu vou pedir que vocês, rapidamente, coloquem aqui para a gente como é que vocês percebem esse tema da dupla carreira. Se vocês... A Maressa, eu sei que já pensou nisso. Como é que vocês percebem esse tema dupla carreira como um momento importante da formação esportiva e da formação acadêmica, ou a formação laboral, né, Pamela, que a gente também vai falar sobre isso,
da sua empreitada aí como empresária no ramo de cosméticos. Obrigado, Marisa. Bom, boa tarde a todos. Felipe, muito obrigado aí pelo convite. É sempre um prazer estar junto do grupo, envolvido com o tema dupla carreira, ainda mais quando você vivencia, né? Passa isso na pele. Bom, o que as pesquisas mostram, né? Eu venho de pesquisas da área da gestão do esporte, ou administração esportiva, mas o termo que a gente usa é gestão do esporte. E essas pesquisas que buscaram identificar, né, quais são os fatores que levam o país a ser uma potência internacional, coloca 9, que eu lembro que até ontem, na palestra de ontem, você falou, acho que a Marisa vai falar sobre o SPLIS, né? Então, assim, eu vou dar falar um panorama, assim, geral. A professora Verle Debaucher, com o consórcio dela, que envolve pesquisa com 15 países, nós da USP participamos, né, desse consórcio, e ela levantou que são 9 pilares, que, dentre os quais, o suporte durante e pós-carreira do atleta, no qual é o pilar 5, né, que ela fala, é extremamente importante para você desenvolver o esporte de alto rendimento no país. E aí entram as pesquisas voltadas na área da psicologia do esporte. O que é psicologia do esporte? Qual que foi o olhar da psicologia, né? O impacto desta transição, e não é só para o pós-carreira, é durante. Assim como a gente tem, eu saio do 5º ano, vou para o 6º ano, 7º ano, tem uma, né, eu saio da categoria infantil, vou para o juvenil, vou para o júnior, para o adulto, a gente tem uma série de ajustes sendo necessários. E quando a gente deixa de ser atleta para ter uma vida pós-atleta, que a professora Kátia Rubio usa esse termo, né, pós-atleta, eu vi até uma entrevista que a Michelle Lenhard, estou falando o nome dela porque acabou de sair, eu vi no Twitter hoje, né, não sei se a Pamela acabou lendo, e ela fala que dá o sentimento, né, o sentimento do atleta é que ele perde a identidade, e isso é comprovado pelas pesquisas, né? Então, eu lembro da palestra de ontem, que o Felipe estava falando, que às vezes os atletas falam, nossa, eu passei por isso e eu não sabia que tinha nome, que tem até pesquisa voltada para isso, né? Então, quando a gente começa a disseminar esse conhecimento, a gente vai ganhando um pouco mais de força, né? Entendendo qual que é esse processo e o que é necessário. Então, só para concluir essa primeira parte, os psicólogos do esporte começaram a investigar os impactos, na maior parte das vezes negativos, diante da falta de preparo. Então, né, tem os atletas que são estrategistas, que pensam, né, no pós, eles sabem que a carreira vai chegar ao fim num determinado momento, e os outros não estrategistas que pensam, até a pesquisa da professora Ana Villanova, né, lá de Barcelona, e são os atletas que vivenciam e não pensam no dia de amanhã. Né? Então, tem impactos muito negativos. E qual que é o link que eu faço para a gestão do esporte? Porque, obviamente, psicologia do esporte não é a minha área de formação. Essas preocupações são levadas para a área da gestão do esporte no sentido de gestores, não só de clubes, que a gente chama de entidades de prática, como também de federações e confederações, que a gente chama de entidades de administração do esporte, tenham esse olhar, né? Então, isso daí é extremamente importante em um conselho, em discussões, em reuniões dessas entidades, se debater não só critérios de convocação, calendários, índices, mas também ter uma visão um pouco mais ampla. E a gente sabe que para isso precisa mais pessoas envolvidas trabalhando, né, para a gente poder trazer esse tema. A Marisa toca num ponto interessante que é a identidade esportiva, né? Esse é um fator importante nesse processo eu vou chamar aqui de aposentação, tá? Como se fosse um processo que vai acontecer de maneira contínua. Isso está relacionado ao planejamento da carreira, que está também vinculado ao tipo de dedicação que o atleta se percebe na modalidade. Então, se ele tem uma dedicação exclusiva ao esporte, a identidade esportiva dele é muito forte. E o estudo do Torregrossa mostra isso, inclusive com nadadores, né, Marisa? Eu acho que ele fez com nadadores, mostrando que a dedicação exclusiva ao esporte tem uma relação com se ele vai planejar ou não a carreira dele, como que ele planeja a carreira dele. E aí, quando o atleta
tende a equilibrar e a conciliar com outras áreas, a transição para fora do esporte ela é mais tranquila, né? Ela é menos tensa. E a gente sabe que muitos atletas passam por processo de depressão, de alcoolismo, alguns casos na Espanha que eu vi de suicídio, atletas que cometeram suicídio, porque fizeram essa transição de uma forma menos soft, né? É muito complicado. E aí a gente tem aqui três atletas, dois ex-atletas, no caso, que aparentemente fizeram essa transição de maneira muito positiva, né? O Pipoca vem de uma outra geração, de uma modalidade coletiva, e que chega hoje com uma formação em educação física, com especialização, fez o mestrado, hoje atua no campo da educação, né, Pipoca? Sim, Felipe, Marisa, Fernanda, eu acho que é interessante como eu ouço vocês comentando sobre isso. Realmente, da minha geração, muito pouco se pensava, ou quase nada se pensava na questão da pós-carreira, né? Nós vivíamos numa bolha, e muitos atletas, até hoje acontece isso, naquela bolha de excelência, em que você se torna um atleta de excelência, de alto rendimento, seleção brasileira, requisitado, de uma certa maneira cortejado pela imprensa, sempre nos holofotes, e isso vai te criando uma certa ilusão que isso não acaba, que isso nunca acaba, que vamos dizer, o seu salário, aquele salário que você ganha, ele é eterno, não é que ele seja eterno, é que aquilo é habitual para todo mundo, e que você vai vivendo nessa bolha, e que você esquece da questão educacional. É interessante que quando você vê hoje superatletas, eles têm ao lado deles pessoas que pensam isso para ele. Na minha época não era assim. Era você sozinho, você não tinha um agente, você não tinha um gerente da sua conta, da sua conta não, da sua carreira. Era você com você e o seu treinador, e os seus colegas de equipe, e você que se virasse nisso aí. Nunca houve uma solicitação por desempenho acadêmico, né? Uma vinculação a alguma universidade, um preparo seu para entrar no mercado de trabalho, uma primeira visão do o que você vai fazer depois que você acabar a sua carreira, o seu momento profissional voltado para a sua modalidade, né? Então, isso foi para a nossa geração. Nós morremos, teve colegas nossos que faleceram até esse ano, seleção brasileira, olímpico também, que faleceu de ELA recentemente, mas que ele estava limpando quadras lá em Minas Gerais, né, lá no ginástico, por conta de absoluta falta de formação acadêmica, né? Ele não estava preparado em absoluto para nada do mercado de trabalho, fora a especialidade dele, que era jogar basquetebol. Como essa especialidade não podia ser mais aproveitada, as condições físicas dele não permitiam mais isso, ele foi sobrevivendo com a caridade de colegas, né, jogando ainda veteranos e tudo mais, isso aí, para poder se manter minimamente. Então, hoje, eu acredito que a visão, depois a gente pode até entrar nessa conversa, eu tive muito uma conversa com o presidente da Confederação Brasileira de Basquetebol, e hoje eles estão ali com o patrocínio da Unicesumar, uma universidade grande aí que temos aí, no cenário acadêmico brasileiro, e eles ofertaram para a Confederação 800 bolsas. 800 bolsas de estudo para graduação. Quase 0% de aderência dos atletas do basquetebol. Não sei porquê, precisamos fazer um estudo do porquê essa não aderência ao ensino superior, a uma formação acadêmica, a um preparo para a sua pós-carreira. Então, isso na minha época aconteceu, e eu estou vendo, infelizmente,
que isso está acontecendo com a nova geração. São atletas que ganham muito dinheiro, que ficam nessa bolha esportiva, que é a bolha que nós criamos pelo nosso desempenho, pela nossa remuneração e tudo mais. E o atleta, ele não tem essa visão que a professora Marissa falou, né, de olhar para o futuro, de ter uma visão além da sua carreira e vivencia o momento. O momento é só esse, estou no auge, estou na seleção, jogando meu altíssimo rendimento, mídia e tal, mas zero de preparo para o futuro. Eu posso complementar aqui as palavras que foram ditas por vocês. Primeiramente, boa tarde, todo mundo. Eu acho que essa mentalidade de atleta não estuda, ela realmente, ela ainda existe até hoje, e ela não é estimulada até hoje. Até hoje não estimulam o estudo. Você falou, disponibilizaram 800 bolsas. No Flamengo, na CBDA, também é estimulado bolsa de estudo, só que a adesão acaba sendo pequena porque vivência pessoal. A gente é cobrado ali, pelo instante. Eu sou cobrada pela minha melhor performance no treino, na próxima competição, eu tenho que estar bem, mas é muito difícil você ter pessoas na sua carreira que abra a sua visão para o depois. E depois que e quando você não conseguir atingir esse tal objetivo, já pensou no se não? E aí, o que você vai fazer da sua vida? Hoje você vê que tem muito atleta que já não consegue mais ter os resultados que tinham antigamente e que está, desculpa o termo, literalmente com a mão na roda, porque não se preparou para a vida depois. Aí agora que já não está mais rendendo tanto, que vai atrás de algum estudo, que vai atrás de fazer alguma universidade. Infelizmente, isso ainda acontece. Hoje, eu me formei em estética e cosmética durante a minha carreira, ainda estou na carreira, estou tendo os melhores resultados, na verdade, agora na minha carreira, mas eu sempre tive pessoas ao meu lado que me estimularam a estudar, sejam meus pais, seja técnico. Eu tive técnico cobrando resultado de prova, tive técnico que cobrava no treino isso, mas eu também tive, depois de mais velha, vivência com um clube que, ao contrário de estimular, eles desestimulavam, fazendo o quê? Você ia lá, a faculdade tinha que estudar à noite, começava às 7 da noite a aula. O horário do treino era 5 até 7h30. Aí você conversa com o técnico reclama que, você está pedindo para sair um pouco mais cedo para ir assistir a aula. Essa cobrança, ela é tão firme, existe tanto que quando você pede, se você não dá o resultado que é esperado, eles colocam como culpa, sei lá, os 30 minutos que você pediu para sair antes para ir assistir a aula. Então, infelizmente, essa é a realidade do que acontece no Brasil. Então, por isso que a gente vê que tem tantos atletas aí que sofrem tanto depois que perdem essa persona de atleta, que não é mais atleta. Então, isso que você falou, Paulo, renderia um dia de discussão aqui, porque tem algumas questões aí que algumas hipóteses, porque a gente já vem debatendo dupla carreira enquanto objeto de pesquisa desde 2009, 2010. E a hipótese inicial do grupo era: o esporte é uma barreira para os estudos. Isso não é verdade, porque a gente está percebendo que os atletas possuem um rendimento escolar tão bom quanto a média da sua cidade. Então, no Rio de Janeiro, as primeiras pesquisas começaram com futebol masculino. E o Leonardo Mello, no mestrado, viu que ele tinha uma amostra de 417 atletas de futebol de alto rendimento do Rio de Janeiro. E a média de escolarização desses atletas é maior que a média do Rio de Janeiro, da população geral. A gente pode discutir que a média do carioca, a média de escolarização do carioca é baixa. Isso é uma coisa, mas a gente está analisando o mesmo público, atletas e não atletas, mas são os cariocas. Quando eu fui fazer pesquisa com o futsal feminino, a mesma coisa.
a média de escolarização era maior que a média que a gente encontrava no Brasil. Aí, como a minha pesquisa foi com várias cidades, a gente fez com média nacional. No Distrito Federal, a mesma coisa. A média de escolarização é muito alta desses atletas, sabe? Então, a primeira hipótese caiu. E não tem problema a hipótese cair. A gente verificou uma coisa interessante. E aí a gente percebe que, à medida que os atletas vão... Isso é uma coisa óbvia que eu vou dizer aqui agora, mas à medida que o atleta avança na sua formação esportiva, ele vai começar a dedicar mais tempo, porque ele vai ser mais cobrado. Agora, como que a gente faz para equilibrar essa situação? E não precisa ser... E aí vem um outro conceito interessante, que é o de carreiras fluidas. Porque você não está em competição o ano inteiro. Você não tem competição todo final de semana. Você tem períodos sensíveis de competição. Você faz a periodização lá do ano e você vai ter o descanso, você vai ter períodos pré-competição, pós-competição, período de competição. E aí a gente tem a ideia do professor Paulo Mateu, lá de Barcelona, que traz esse conceito de trajetórias fluidas. Então você vai ter determinados momentos que você vai se dedicar mais ao esporte, que você vai se dedicar mais ao seu processo de formação educacional, formação acadêmica. E quando que isso acontece? Ensino médio, transição para a universidade. A gente está percebendo que as transições mais sensíveis são as transições de ensino médio, né, as não esportivas de ensino médio, e a transição para a universidade. Como o ensino médio ainda é obrigatório, ele vai ter que dar conta de alguma forma. E a gente está estudando esse que, de alguma forma, é esse que ele cumpre. E a transição para a universidade. Como que a universidade oferece acesso, como a universidade oferece condições dele entrar e se formar, porque não adianta também só entrar. E, para isso, o sistema educacional precisa reconhecer a condição do estudante atleta, que hoje legislação nenhuma reconhece. E aí eu trago aqui uma próxima pergunta para vocês, como que vocês viveram essa realidade de agora, quando que vocês se deram conta, quem foram esses agentes, família, amigos, treinadores, que mostraram para vocês, olha, a formação esportiva não é eterna, a sua carreira, você uma hora vai ter que sair do esporte e se dedicar a um mercado de trabalho que a gente chama de mercado ordinário, que os melhores postos estão colocados aí com formação superior, né, salário, qualidade de emprego. Como é que vocês se depararam com isso? Se foi repentino, se foi uma organização de médio e longo prazo, como é que vocês vivenciaram isso? E aí eu vou fazer a roda ao contrário aqui, começar com a Pamela, Pipoca e a Marissa. Show. Então, eu falo que eu tive a sorte, né, de quando eu estava nessa transição do ensino médio para a universidade, eu fui para o clube do Corinthians, eu fui para o Esporte Clube Corinthians, e lá eu tive uma logística muito boa de estudo. Lá eles realmente, os técnicos têm já uma tradição de incentivar o estudo. Foi lá que eu tive esse treinador que ele me cobrava o resultado, que era o Vlad Veiga, inclusive. Ele me cobrava não só de resultado, ele me cobrava, na verdade, da minha vida pessoal fora. Ele falava que tudo estava ligado. Quando você é novo, você não entende direito, mas depois que você fica mais velho e adquire uma certa experiência, você vê que realmente é isso. A vida pessoal, a vida de estudo, está tudo ligado com a carreira. Mas, e lá nesse clube que eu estava, ele tinha uma logística muito boa. Eu morava na frente da universidade, que era a faculdade, era a Unip. Eu morava na frente dela e estudava 2 quarteirões, e nadava 2 quarteirões dali. Então, eu tinha uma logística muito boa. Não tinha desculpa para eu não estudar, porque eu tinha uma bolsa de 100% na faculdade, que é o que geralmente acontece com quem é atleta, ter uma bolsa. Eu morava na frente do clube, então, e a logística de horários de treino era propícia para o estudo, era tudo pensado nas aulas. Então, eu tive essa sorte, só que agora, como eu disse, passei por situações de outros clubes que têm uma logística completamente diferente. Eu tive um relacionamento também com um rapaz mais velho, assim, e
ele é professor de educação física, hoje em dia ele trabalha, na verdade, em alguns clubes de futebol na Espanha, e ele também foi uma das principais pessoas que me estimularam a estudar. Ele cansava de me mandar artigos sobre atletas que tinham depressão na carreira depois que parava de nadar. Então, ele foi uma pessoa que, assim, abriu os meus olhos realmente, além de ter o clube, de ter o técnico, ele foi mais um divisor de águas, assim. Então, mas acho que quem não tem muita sorte de ter essas pessoas ao longo aí da vida, da carreira, realmente se perdem nessa transição do ensino médio para a universidade. Pipoca, para você, tem duas perguntas aqui do Hugo que a gente já vai fazer. Tá. Bom, no começo, vou falar assim, vamos nessa sequência, né, do ensino médio, antigo segundo grau, para quem é mais velho um pouco, né, essa passagem do segundo grau, terminando, o que eu diferente da Pamela, eu não tive, à exceção de um treinador específico que não criava nenhum obstáculo para a questão dos estudos, mas também não é que ele não botava obstáculo, mas também não me incentivava a estudar. O incentivo veio por questão familiar mesmo. Os meus pais só me permitiram sair de Brasília para encarar minha carreira como atleta em outros estados com a certificação de que eu continuasse estudando. Queriam saber o colégio que eu ia estudar e tudo mais. Eu já estudava no colégio particular com bolsa de estudo aqui em Brasília, e como era uma rede nacional, e tinha lá em São José dos Campos, eles me levaram para a mesma instituição de ensino, e eu que me cobrava, né? Eu nunca reprovei um ano sequer na minha vida. E quando eu terminei o segundo grau, o ensino médio, eu já entrei para uma faculdade de economia, né? E dei sequências nesses estudos pelo tempo que eu pude, que foi 1 ano e meio. Aí começou a mudança de clubes, e isso me foi impactando e foi me atrasando a finalização dessa minha graduação. Até que chegou num determinado momento, eu sempre tive esse olhar para, e aí, e o depois? Mas nunca através de nenhuma pessoa. Eu vou contar um fato interessante rapidinho para vocês. Então eu saí depois de não ter conseguido mais fazer a faculdade de economia, eu mudei para comércio exterior. Eu gosto de números e tudo mais, até que em um determinado momento, com 28, 29 anos, eu fazendo a faculdade à noite, porque a gente só conseguia fazer à noite, era aquela correria. A logística não me permitia, não é o caso da Fernanda, que era mais próximo, não. Eu tinha que sair de um bairro para estudar em outro bairro, e morava em outro bairro de São Paulo. Então eu ficava nessa corrida aí para lá e para cá, chegava atrasado, contava com a ajuda dos colegas para poder fazer a finalização do meu curso. Quando um cara chegou e perguntou para mim assim, cara, você vai entrar no mercado de trabalho, comércio exterior, você vai encarar com 30 anos, do zero, garotos e garotas saindo aí com 20, 21, entrando no mercado de trabalho, você vai competir com eles? Né? Falei, acredito que sim, né? Falei assim, você acha que as pessoas vão ter a mesma tolerância do erro deles com 20, 21 anos, e você com 30, 31, 32, errando, porque você está começando uma nova carreira, você acha que as pessoas vão ter paciência contigo? Falei, não sei, cara, realmente aí você não pegou nessa pergunta aí. E agora a pergunta-chave que me fez sair do comércio exterior para a educação física, ele falou assim, o que você vai fazer com toda essa sua bagagem adquirida ao longo de toda a sua vida? Né? O que você vai fazer com ela? Você vai jogar no lixo? Foi isso que, então, de uma certa maneira, me moveu para o curso da educação física. Eu estou muito bem, gosto muito, acho que foi uma transição, uma mudança perfeita para mim, mas eu nunca tive uma pessoa que me influenciasse, fora os meus familiares, a questão dos estudos, de continuar os estudos. Foi uma coisa minha.
esse talvez seja um dos problemas que a gente está debatendo muito aqui, a busca de pessoas que vão até, no caso nosso, eu estava falando do meu basquetebol, a Pâmela falando da natação, de levar esse exemplo para os nossos atletas. Né? A cobrança dos clubes é eterna, porque eu treinava, por exemplo, cheguei a treinar no auge da minha carreira 3 períodos. Primeiro momento, parte física, musculação na academia, corrida, pistas e não sei o quê. Na sequência, parte técnica, antes do almoço, a parte técnica, treinar fundamentos, isso e aquilo. Almoçava, descansava o período da tarde, o início da noite, parte tática. E aí pegava quase todo o período até 8, 9 horas da noite, somente tática. E isso, sei lá, 5, 6 dias por semana. Né? Pouquíssimo ou zero de incentivo aos estudos. Né? Os clubes realmente não querem saber. Era uma competição atrás da outra. O campeonato de basquetebol ele é muito longo. Quem participa de Olimpíada sabe que o basquetebol, que é o meu esporte coletivo, começa antes da Olimpíada iniciar e termina depois da corrida da maratona, que é a última corrida, a última modalidade ali da Olimpíada. Então o ciclo é muito grande. Então você é cobrado. Os campeonatos são muito longos. Não é um fim de semana, são 2, 3 jogos por semana. Porque você tem Campeonato Paulista, você tem Campeonato Brasileiro, você tem Sul-Americano, você tem treinamento da seleção brasileira, que naquela época o treinador não gostava, o professor Vidal não gostava de treino nas cidades grandes, para não tirar o nosso foco. Então levava a gente para as cidades do interior do Brasil para treinar lá. E naquela época nós não tínhamos computador e celular para ter o curso de EAD que hoje se tem, que é uma possibilidade de ensino também, bastante viável para o atleta, não existia naquela época. Não existia. O que você tinha era a benevolência dos professores. Você tinha que falar professor por professor. Pô, professor, veja aí, tal, questão de falta, isso. Você tinha que chegar numa colega, pegar o caderno dela, xerocar ou copiar à mão, tudo aquilo lá que foi passado, todos aqueles dias que você passou, e correr atrás e fazer as provas e os trabalhos e tudo mais. Mas ainda é assim, Pipoca. Ainda é assim, né? Ainda é assim. Então você vê que há muita coisa a ser discutida para que realmente o atleta possa ser incentivado, principalmente os atletas de altíssimo rendimento, a tentar fazer aí uma jornada dupla, aliando o estudo, porque a gente sabe, no esporte coletivo, quanto mais escolaridade você tiver, mais entendimento do jogo você tem. Você precisa ter raciocínio rápido, em 1 segundo, decide um jogo, decide um campeonato, decide, vamos dizer assim, um ciclo olímpico. Em 1, 2 jogos que você tem que ter discernimento de saber o que fazer naquele momento. E a escolaridade, ela ajuda muito. Né? Então a gente tem que tentar fazer isso aí, chegar aos nossos atletas. Reforçando o que o Pipoca está dizendo, porque a legislação brasileira não mudou com relação ao estudante-atleta. Então, hoje, se você se ausentar para representar... A Pâmela, por exemplo, vai para o Mundial de Clubes agora representando o Flamengo. Vamos supor, tá? Ela não tem anuência legal com relação a essa sua ausência. Agora, se ela viajasse representando o Brasil, aí ela teria. Aí você imagina o quanto que a gente viaja, a gente não, né? Quanto que vocês viajavam representando clubes e quanto que vocês representam viajando, quando vocês viajam representando seleção brasileira. Os dias, provavelmente, de representação clubística é maior do que a seleção. Ou de atender as demandas do clube. E isso você não tem amparo legal. Ainda não se tem amparo legal. Né? Maria, e você, como é que foi aí a organização e os incentivos para estudar? O incentivo foi desde pequena, da minha mãe principalmente, né? Bom, meus pais sempre incentivaram os estudos, né? E o esporte foi um complemento, porque eu sempre gostei de comer muito, então eu tinha que gastar um pouco daquela energia. Mas, assim,
sempre foi muito reforçado os estudos, né? Chegava a época de férias, recuperação. Eu tinha passado e minha mãe me mandava de novo para a escola. Vai lá, vai lá. Eu nem tinha te contado isso, né, Felipe? Minha mãe fazia isso. E a professora me mandava de volta, né? Então eu não sei se o gosto pelos estudos veio dessa época, talvez, né? Podia até ter pegado, né, pego um trauma. Mas um ponto assim, né, que eu falo assim, parecia que foi uma varinha de condão na minha cabeça. Foi durante o TCC, não vou falar se foi primeiro ou segundo semestre, mas foi durante o TCC, a minha orientadora foi minha professora de natação na faculdade, ela tinha duas filhas que foram atletas de natação e saíram jovens da natação, e ela me fez a seguinte pergunta, foi ali o momento da minha reflexão. Ela fez a seguinte pergunta: Marissa, até quando você pretende nadar? Aí sabe quando parece que você está com o olho embaçado, né? Óculos assim embaçado, aí meu olho abriu, falei, ué, eu não tinha parado para pensar nisso, eu ainda estava, né, no que o Pipoca chama de bolha, que a gente vê isso também nas pesquisas, né? Eu não estava, eu sabia que um momento ia chegar, mas quando? Eu nem parava para pensar. E final de ano chegava às vezes cansada, falava, vai, o ano que vem eu não vou nadar. Mas daí passava as férias, deu uma semana e meia de férias, eu já estava doida para voltar a nadar, né? Então, o que a gente vê nas pesquisas de que isso é um processo, realmente é um processo. Eu vivenciei isso durante 4 anos, eu fiquei falando, o ano que vem eu vou parar de nadar. E eu não aguentava, eu queria voltar. Aí chegava no meio do ano, final do ano, aquele cansaço. Mas eu queria também começar a trabalhar, né? Então, por exemplo, quando eu vim aqui para Santos, sou professora da Unisanta, mas eu saí do interior do estado de São Paulo para as oportunidades nos maiores clubes do país, né? Era anos 2000, onde o Flamengo e o Vasco estavam fazendo um baita de investimento, os 2 maiores clubes também de São Paulo fizeram um convite, fosse diretamente para mim, os de São Paulo, do Rio de Janeiro, através do meu treinador para fazer polo, e eu tinha acabado de sair do 3º ano, não, eu estava no 1º ano da faculdade, lá em Assis. E então eu vim nessa transição do ensino médio, né, para o ensino superior. Só que o único local que me proporcionaria continuar estudando com uma situação confortável, né, igual a Pamela falou, de ter as coisas mais próximas, em cidades maiores do que no interior, foi aqui em Santos. Nenhum outro clube na época tinha. Não tinha bolsa de estudos, eles não ofereciam isso. Era você vem aqui para nadar. E aí, se fosse Rio de Janeiro, ia continuar em Assis, porque ia ser polo, mas se fosse num dos maiores clubes de São Paulo, era para se mudar mesmo. Aí eu quase fui lá numa reunião, tal, o outro não fui, e eu resolvi vir para Santos. A minha realidade em Santos é 1000 vezes mais confortável do que o que eu tinha no interior, e o interior sendo menor, né? O mais longe que eu morei da universidade foi 4 ou 5 quadras, né? E depois todos os apartamentos que eu mudei por conta de, né, república, tem 2 meninas, 5, tem mais repúblicas femininas, foram todos aqui, 1, 2 quadras. Então, assim, teve vezes de eu sair do treino, era 7 horas, eu jogava uma água no corpo, 7 horas começava a minha aula, só que era eu atravessar a rua. Era eu subir 4 andares de escada, o elevador, entendeu? Então a realidade é outra. E pelo fato de eu ter vindo para uma entidade de prática desportiva, né, que não é um clube, mas era um time de natação dentro de uma universidade, eu era bolsista 100% também, e se eu não tivesse desempenho acadêmico, eu ia perder minha bolsa. Então isso era muito claro. Então essa minha criação, né, essa filosofia que eu vim, não só da minha família, mas depois que foi reforçada no lugar né, que eu me formei como atleta depois de alto rendimento, isso eu passei para os atletas enquanto eu estava como treinadora na própria universidade, né? Porque eu sempre pensei no pós. E depois? Carreira de atleta, a gente leva o nosso corpo ao extremo. Você pode sim ter uma lesão e às vezes precisar se aposentar, né? Precipitadamente. Então, assim, são tantas coisas que podem acontecer, como Deus me livre, né? Acontecer com uma pessoa sem ser atleta, acontecer um acidente e você não poder trabalhar. Então, só que a gente lida com isso enquanto atleta muito jovem, né? O que o Pipoca falou, as pessoas não atletas, elas saem da faculdade aos 22 anos, 23 anos.
A gente, aos 22, 23 anos, a gente está no nosso melhor rendimento. E ainda dá para levar mais quase 10 anos, que a gente está vendo aí, né, a longevidade, levar para os atletas, né, proporcionar para os atletas uma carreira ainda mais longa. Mas e daí? Você vai postergando uma outra, e se não tem uma rede de apoio, né? Pessoas realmente, essa rede de contatos que vai te mostrando fora e até dentro, principalmente dentro da instituição, que reforce, olha, tudo bem, você no treino de sábado, você tem aula na faculdade, o grupo que estuda de sábado vai estar treinando 5 horas da manhã. Às vezes, teve vezes do treinador tá dando treino 5 horas da manhã e depois às 7 a gente está na aula, 7h30, né? Começava a aula, 7h30, 8 horas. E ele depois começava o treino para o restante do time, às 8, 9 horas. E teve vezes do treinamento, às vezes, né? Igual você falou, por conta de periodização, não era um treino assim que. A gente já fez série anaeróbica, que é a mais forte de sábado, por volta das 5h30, 6 horas da manhã. Entendeu? Então era compromisso, mas por quê? Pelo fato da gente estar dentro da universidade, ele entendia, não, o treino vai ser mais cedo, depois vocês vão para a aula, né? Mas é uma realidade que você ou vai ajustando conforme as pessoas que você tem perto, que daí você se transforma, né, no que a professora Ana Villanova fala de atletas estrategistas, né? Ou você vai naquele meio, o meio vai te proporcionando esse tipo de suporte, né? Mas você precisa de algum suporte, seja da família ou da sua instituição que você, né, estuda, ou principalmente está ali como atleta. Os três tocaram no assunto da referência muito relacionada à família e treinador, né? E é exatamente a microdimensão do atleta. É o atleta e as pessoas mais próximas a ele com relação a essa influência sobre a sua carreira. Eu vou passar aqui a audiência, pessoal, porque tem alguns comentários interessantes aqui, mas eu queria fazer uma pergunta para vocês três, mas respostas rápidas, porque isso geraria um seminário do que eu vou perguntar aqui. O Pipoca falou de 3 sessões de treinamento por dia, a Marissa falou de treinar 5 horas da manhã, e a minha pergunta é isso mesmo? O volume de treinamento para alcançar sucesso é esse? Porque eu orientei um TCC de ginástica e me assustava muito, porque a Maria Clara foi atleta de ginástica artística no DF. Ela dizia, professor, a gente terminava a aula meio-dia, eu ficava até às 8 no ginásio, 9 treinando. Eu falei, mas por que isso? Porque é assim. E aí tem um artigo muito interessante que os autores perguntaram para os treinadores sobre especialização precoce, sobre uma padronização de treinamento, sobre as influências externas, né, na construção dessa periodização. Sobre especialização precoce, o que a literatura tem mostrado é que ela não influencia no sucesso, ou não necessariamente vai influenciar no sucesso esportivo, porque a gente tem fator de lesão, fator de motivação intrínseca, vários fatores podem te levar a desistir do esporte. Tem a importância da iniciação esportiva universal, um conceito do Greco, né? Tem 2 livros bem interessantes sobre a importância de você oferecer um arcabouço motor diversificado para esses atletas. Então, agora a ginástica tem algumas valências físicas que precisam ser desenvolvidas com 5, 6, 7 anos de idade. E aí é um pouco assustador, assim, você ver criança de 7 anos treinando 6, 7 horas por dia. E aí a minha pergunta, bem rapidamente, é isso. Será que o volume de treinamento é esse? A especialização precoce? Porque como chineses e americanos especializam precocemente, todo mundo quer especializar, porque vê isso, né? Então, como é que vocês percebem essa questão do volume de treinamento, a especialização precoce, com relação ao sucesso ou imaginário de garantia de sucesso? Bom, deixa eu começar. Vamos lá. Pedindo licença, Marissa e a Fernanda, deixa eu começar. Bom, a questão da especialização precoce, como você falou, ela é específica, né, no meu modo de ver, para determinada modalidade. Você falou com muita propriedade de ginástica olímpica, ginástica rítmica, né, aí os meninos, e principalmente as meninas, começam muito cedo, né?
mas no esporte que eu vivenciei, que eu pratiquei, que eu amo, que é o basquetebol, isso não é uma realidade, né? Você vê, sim, professores, né, das categorias de infantil, até mirim ainda, cobrando os meninos, mas esses caras, hoje, graças a Deus, estão sendo minoria, né? Mas já quando você chega a um determinado momento da sua carreira, né, principalmente na fase adulta, e principalmente no altíssimo rendimento, faz toda a diferença. Eu acho que no esporte onde o arremesso, você meter uma bola numa cesta a 3,5 metros de altura, que é um pouco maior que o diâmetro da bola, ela precisa ser, e você tem que arremessá-la em diversos momentos e com contestação, você precisa treinar, e o volume de treinamento para o basquetebol faz toda a diferença, né? Você precisa todo esse momento, você precisa, como eu te falei, a jornada anual é muito longa e ela é vasta em diversos campeonatos, dividida em diversos campeonatos, onde o seu preparo físico ele tem que estar o melhor possível para você aguentar esse rojão aí de pelo menos 10 meses de treinamento, de jogos e competições. Você precisa manter essa qualidade técnica, né, de dribles, de finta, de arremesso, o mais apurado possível. E, claro, por ser um esporte coletivo, você demanda o entendimento dos movimentos contra diversos tipos de defesa que os opositores lhe vão apresentar, que você precisa estar, o conjunto precisa estar muito bem orquestrado para poder ter chances de vitória. Então, no caso do basquetebol, o volume de treinamento, eu vejo que ele é fundamental, mas isso no alto rendimento, altíssimo rendimento, como nós estávamos conversando. Se for para uma abaixo disso, aí já não há necessidade. Né? Principalmente quando se for, então, um pouco acima do esporte de participação ali, né? Aí você é aquele jogador que está jogando porque gosta, aí não há necessidade. Mas no altíssimo rendimento, onde a cobrança, né, e aí a gente volta a falar um pouco de cobrança do clube, ela é muito grande, aí sim precisa. E a natação, meninos, como é que vocês percebem isso? Então, eu acredito nessa parte de volume, mas até certo ponto. Eu acho que existe casos e casos. Por exemplo, o exemplo que a Marissa deu, por causa da faculdade, eu ia e treinava às 5 horas da manhã. Ela falou que era um sábado. Mas eu vejo isso acontecendo com uma garotada mais nova, por exemplo. Vai estudar, a escola começa às 7 da manhã. Às 5 eles já estão na água, eles treinam, aí estudam e depois voltam lá para o clube para treinar de novo. Mas até qual ponto que isso é benéfico mesmo para eles? Até qual ponto que isso não vai influenciar no desempenho deles acadêmico também? E eu falo muito de longevidade no esporte, né? E quando ele ficar mais velho, como que vai ser? Por exemplo, eu tive uma competição semana passada, atingi meu melhor resultado. Qual que vai ser, então, a minha atitude para a próxima competição? Vou treinar mais do que eu treinei antes? Pô, eu tenho 26 anos, 27 anos, na verdade. Tenho 27 anos. Se eu for levar esse tipo de pensamento, eu não ia estar nadando agora. Eu ia estar fazendo o treino da Ana Marcela. Eu estava nadando 20K por dia. Eu acredito muito em treinar de forma inteligente. Então, até que ponto é você ser inteligente e saber até que ponto que isso está sendo benéfico para mim ou não. É realmente pensar sobre o seu treinamento, sabe? Dá para falar muita coisa mesmo nesse tema, porque eu sempre fui apaixonada, ainda sou, né? Não acho que eu vou voltar a ser treinadora, mas eu me pegava numa situação de muito conflito, porque eu lia uma coisa e na prática ela era diferente. Aí eu me questionava com esses pontos que a Pamela levantou. Eu dava treino para infantil e juvenil, ou seja, estirão de crescimento, onde eles têm que dormir. Eu ia lá e pedia para levantar cedo, aí caramba, eu tenho que fazer isso, né? Então, assim,
Mas por quê? Porque os outros clubes treinam mais. Eu tinha 1h30 de treino à tarde, todos os outros clubes treinavam durante 2 horas. Era a média, tinha gente que treinava 2h30. Mas 2 horas, ok. A gente treinava 1h30. Aí eu tentava compensar de madrugada. Só que eu também tinha prejuízo, e nesses momentos, que também era periodizado, de tirá-los da cama mais cedo. 2 vezes na semana, 3 vezes na semana, fazia isso 2 vezes, 2 semanas sim e folgava uma. Então, assim, eu tentei diversas estratégias. E aí você se questiona, né? Tem um atleta extremamente, você apareceu no vídeo, tem um atleta extremamente, né, habilidoso, o melhor do time. Ele, depois da série anaeróbica, né? A gente sabe que intensificação, né, período de intensificação de treinamento dá inflamação de via aérea superior. Então, às vezes, uma coriza, um nariz, garganta, e ele não conseguia vir dobrar. Ele não conseguia vir dobrar. Aí o que eu falei? Quer saber? Já vou usar isso daí. Se o melhor, porque imagina, Felipe, né? Mulher mais nova sendo treinadora e fazendo diferente dos outros. Aí eu falei, quer saber? Já vou usar, tô com o melhor do Brasil tá na minha mão. Eu falei assim, ele não consegue dobrar, quase isso, né? Ele não dá para o menino dobrar e ele é o melhor. Vai me falar que os outros dobrando, vai, né? Precisa? Ninguém. A gente ficou um tempão sem dobrar. Só que daí, depois de uma época, a gente já não tinha mais a mesma qualidade, voltou de novo. Então, assim, cada grupo é um grupo diferente, né? Mas eu, enquanto atleta, eu treinei 3 vezes. Eu nadava a prova de 100 e 200 metros, né, peito, que ainda é mais específico, totalmente diferente dos outros 3 nados, e eu nadava 18.000 nas férias. Período de julho, era assim, eu debaixo do edredom, fazendo gelo, era ombro direito, joelho, ombro esquerdo, joelho direito, era revezando, cotovelo, tudo para diminuir, até na musculatura para diminuir, porque a gente nem usava naquela época, né, imersão, crioterapia. Então, assim, concordo com o Pipoca que depende também do nível. Depende do suporte que você tem. Para você estar no altíssimo nível, quanto mais imerso naquele ambiente que você, até quando você quer fazer transição de carreira, se você não estiver imerso naquele outro cenário, você não vai aprender tão rápido, né, estando longe. Então, cada vez mais próximo dos melhores e cada vez mais imerso. Só que você precisa estar realmente dentro dessa porcentagem, eu não vou falar aqui, arriscar falar porcentagem, mas é uma porcentagem muito, 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 muito restrita. E você ter realmente o suporte, psicológico, todos aqueles que a gente já conhece, né? Treinador, preparador físico, nutricionista, você ter um aparato muito grande para você ter essa equipe, o que precisa? De dinheiro. É o primeiro pilar lá do Primeiro pilar. Sem dinheiro, esquece. Segundo, organização. Sem dinheiro, sem organização, todo o restante ele vai para o ladeira abaixo. Então, tem realmente níveis, né? E a gente precisa conseguir identificar. Entendo que também para um treinador, para um gestor, isso é complicado, porque também o treinador é cobrado de resultado. E às vezes independe da categoria, isso que às vezes é uma judiação, né? Porque ao passo que você está tentando desenvolver aquele atleta para ter uma longevidade, tem cobrança, às vezes, maior de pais, da própria família, do que do próprio time. Calma, é assim, né? Tá faltando mobilidade, como que quer treinar força, como que quer treinar mais vezes? A gente precisa primeiro melhorar a estrutura, fortalecer. Atleta que tem frouxidão ligamentar. Teve um atleta que durante 1 ano e meio, ele ficou numa aula de 40 minutos para depois entrar no time, porque tinha frouxidão ligamentar, ele não podia fazer flexão e extensão de joelho. Eu falei, eu vou fazer peito com ele? Dá treino? Aí eu quero matar o menino, né? Tava no tirão do crescimento. A família entendeu, porque já tinha outros esportistas na família, né? A instituição também entendeu, ninguém achou que estava tendo exclusão do garoto, e depois ele se tornou um dos melhores atletas do país também. Né, com chance de ir para Jogos Olímpicos. Então, realmente a gente precisa de um suporte que é feita através de muitas, muitas, muitas pessoas, e a gente precisa caminhar lado a lado com a ciência. Né? Se você não está dentro de uma universidade, procura uma universidade parceira. Né? A gente gosta de falar isso de graça, né, Felipe?
né? Pois Debater, vai, conversa, sabe? A gente fica horas falando, né? A gente tem o nosso grupo de estudos, mas se tiver envolvido, é um suporte que precisa, né? É um suporte que precisa contar aí, que, aliás, é o 9º pilar. Olha eu aqui. E aí eu vou puxar um comentário do Daniel aqui, de que há uma percepção de que a bolha da dupla carreira já está resolvida, né? De alguma forma, a dupla carreira ela é resolvida, como vocês mostraram, né? Família e amigos colaborando. E como o Brasil é um país que a gente classifica como laissez-faire, né, que não existe estrutura jurídica legal que organize o tema, diferente de Portugal, Espanha, Alemanha, Reino Unido, que cada um também tem a sua organização centrada no Estado, ou o Estado como um facilitador aí para que as confederações possam atuar. No Brasil, quem acaba resolvendo é como o Pipoca falou, eu vou conversar com meu professor, porque meu calendário agora me exige ficar uma semana fora. Acredito que Pamela também passe por isso, né, de conversar diretamente com os professores ou com os treinadores quando tinha prova, quando tinha que viajar. A Marissa hoje como professora também deve passar por isso, de receber os alunos, né, olha, não só de natação, né, mas de outras modalidades. E aí eu vou deixar aqui, então, uma pergunta do Hugo sobre como que vocês projetaram a vida acadêmica, mesmo estando no alto rendimento, né? A Pamela ainda está em alto rendimento, mas o Pipoca, a Marissa já falou um pouco, né? Mas como que vocês projetaram a carreira acadêmica estando no alto rendimento? E aumenta essa pergunta, estenda essa pergunta, se vocês percebiam ou percebem, né, um diálogo com os colegas de clube com relação a isso. A Pamela ainda, né, o Pipoca na sua época. Marissa pode falar também como que os professores da sua instituição se relacionam com esse tema de dupla carreira e quais são as principais influências que vocês percebem aí além do SPLIS, né, Marissa? Quais são os principais pontos ali do SPLIS para a gente conversar sobre isso? Bom, eu projetei, eu sempre tive essa questão do pós-carreira martelando ali, enquanto eu era atleta de alto rendimento, né? mesmo na época da seleção, mesmo estando até na NBA, eu sempre pensei sobre como é que seria depois de eu abandonar as quadras de basquetebol. Isso foi sempre uma questão para mim. Como eu falei, né? Questão de influência de família e tudo mais. Na minha época, nós tínhamos um exemplo muito grande do que não acontecer esportivamente falando, que era o Garrincha. Né? Garrincha foi um grande atleta do futebol brasileiro, seleção brasileira, mas absolutamente sem nível de escolaridade muito baixo, e morreu ali daquele jeito bem, vamos dizer, triste. Né? E isso era uma coisa que martelava na minha cabeça. Né? Então, enquanto eu era atleta profissional, eu sempre fui buscando e consegui, graças a Deus, manter essa dupla carreira, vamos dizer assim, esse duplo momento, sendo levado mais por força de vontade minha do que absolutamente por falta de qualquer tipo de apoio, suporte ou incentivo. Mesmo eu, Marissa, quando eu tive a oportunidade de jogar numa instituição de ensino também, que foi ali em Araraquara, no interior de São Paulo, os nossos colegas jogando para uma instituição de ensino superior, mas assim ninguém dando bola para isso, ninguém incentivando os alunos, ninguém cobrando deles minimamente que fosse uma performance acadêmica. Então, eu planifiquei, eu consegui, eu fiz, e consegui botar isso em prática de uma forma bastante louvável, porque eu fui jogar, eu me mantive ativo e eu aposentei, não fui aposentado, eu parei de jogar quando eu quis.
no momento que eu quis. Eu planifiquei até o momento que eu cheguei, está tudo certo, agora sim. Já tinha um convite para fazer essa transição das quadras esportivas direto para a universidade, para salas de aula de uma universidade. Aí eu decidi, bom, agora parei, cheguei para todo mundo, falei, gente, parei. Então, esse planejamento que eu fiz, que foi muito bem sucedido aí, eu tenho isso como um mérito para meu, pessoal, porque, infelizmente, eu nunca fui incentivado a isso, mas eu consegui lograr esse êxito. No meu caso, eu acho que tem muito do que foi falado de ser mérito pessoal, de você conseguir se formar, ter uma dupla carreira, mas do mesmo jeito, no meu caso, como eu fui estimulada por pessoas que eu convivia de buscar uma universidade, até de abrir a minha empresa, hoje em dia eles são a minha base para eu conseguir ter essa dupla carreira também. Porque eu sou dona de casa, eu tenho que fazer meus afazeres de casa, eu sou atleta e eu tenho a minha empresa. Então, conciliar todos é difícil. A demanda que os treinos pedem, não só de tempo, mas de energia também. A gente se gasta muito, a gente termina o treino muito cansado. E ainda tem as outras coisas para fazer. Então, a minha base que eu tenho de familiar, assim, ela é bem grande. Eu tenho uma ajuda grande. Por exemplo, eu e o meu companheiro hoje, que eu divido casa, a gente chega do treino, putz, tem um monte de coisa da empresa para fazer. Ele fala, vai lá, resolve as suas coisas, que eu vou fazer o almoço, vou limpar a casa, vou passear com a cachorra. Então, assim, hoje, como eu projeto isso, eu devo muito a esse suporte que eu tenho. Além do meu só querer fazer, eu tenho o suporte deles também. Então, acho que dá certo por conta disso. O meu foi desde o começo, foi, eu posso dizer como suporte, né? Usando o mesmo termo que a Pamela está falando, porque esse suporte, a influência, né? Desde priorizar os estudos, meus pais sempre priorizaram muito, porque na época não foi aquela atleta, que nossa, ainda mais no interior, né? Talvez se estivesse numa cidade maior, uma capital, às vezes o olhar fosse outro, mas no interior ninguém via isso como, nossa, vai sair uma atleta daqui, né? Na minha família, até um primo. Então, foi muito assim da minha questão desse microsistema, microestrutura, né, do atleta. Eu tinha um primo que foi vice-campeão paulista ou campeão paulista. Então, a gente, né, via esse meu primo como o atleta da família. Uma das minhas irmãs mais velhas, como o Hugo falou, né, da parte acadêmica, eu não sei se ele falou só de estudos, mas realmente de uma carreira acadêmica, uma das minhas irmãs mais velhas, ela teve a oportunidade, ela estava buscando, depois da faculdade, entrar no mestrado e seguir essa vida acadêmica. Então, eu acho que a gente cresce, né, ou pelo menos eu cresci com essas referências. Essas foram as minhas referências de estudo, de atleta. Então, eu vim para um ambiente, estando, né, num time dentro de uma universidade, seria muito incoerente não apoiar, né? Eu não sei se o Pipoca, às vezes, lá o pessoal treinava, usava a quadra da universidade, ou se era uma quadra de um outro lugar, mas isso na minha cabeça é muito incoerente, você não estar, né? Só que também, vou fazer um parênteses aqui, né? Conversando até uma vez com o professor José Medalha, a realidade do basquete é completamente diferente da realidade da natação. A natação é uma modalidade ainda muito amadora, perto do basquete, né? Então a gente sabe que a exigência também, em função da remuneração do retorno, que tem para as equipes, para o atleta, para o treinador, é outra. Então, a gente compara, mas também fazendo essas ressalvas, né? Então, eu tive sempre essas influências muito fortes no estudo, na minha família, que eles foram meio que trilhando, né? Então, exemplo de atleta dentro da família, fui um pouco além do que ele foi, mas os estudos sempre muito forte. Aí minha professora questionou e ela também apontou como uma possibilidade de carreira acadêmica, coisa que ninguém da minha turma, nem de nadadores, seguiu carreira acadêmica, né?
da minha geração. Então, assim, a gente já sabe que é uma porcentagem ainda cada vez menor, então vai afunilando, afunilando, afunilando. Então não dá para todo mundo se aposentar de uma determinada modalidade ser inserido por essa própria modalidade, seja como professor da sua modalidade, natação, judô, futebol, basquete, ou treinador, ou gestor. Então o mercado de trabalho não absorve todos esses atletas nessas modalidades, né, para atuar nessas modalidades. Então, eu fiz faculdade de economia e vou atuar na área, nutrição, fisioterapia, né, na cosmética, então vai ganhando espaço. Mas essas foram as minhas principais influências, né, e principalmente por estar dentro de uma universidade. Eu achava isso incoerente, também se a minha atitude fosse outra, né, então foram essas pessoas ou esses pilares, digamos assim. Bom, amanhã, pessoal, a gente tem uma discussão sobre políticas institucionais para dupla carreira. E aí, para a gente já começar a caminhar aqui para o nosso final, e eu brinco que a gente começa a caminhar para o final 1 hora antes, para terminar com 1 hora antes, porque senão a gente vai ficar aqui batendo papo o dia inteiro. Pensar quem deve oferecer essas oportunidades, quem deve oferecer as informações aos atletas. Isso é papel do Estado. Em que medida que o Estado... O Pipoca falou, né, sobre o papel do Estado como investidor, patrocinador do alto rendimento. Ontem a gente falou um pouco também do papel do Estado na formação, né, Pipoca? Na formação do atleta de alto rendimento. Em que medida que o Estado pode participar, legislando, patrocinando, porque amanhã a gente vai ter aqui o Marcelo Tolini, da CBDE, a Simone Camargo, do Comitê Paralímpico Brasileiro, e o Luciano Cabral, presidente da CBDU, Confederação Brasileira de Desporto Universitário. Então, qual é o papel dessas instituições, qual é o papel do Estado, quem vai patrocinar o quê, o papel do Estado é legislar e não patrocinar. Se for patrocinar, patrocinar a formação ou os atletas já de alto rendimento. E a Pâmela faz parte de um programa que eu acho muito interessante, que é o programa das Forças Armadas. E aí eu estou falando especificamente dos programas de Forças Armadas, de fomento ao esporte, porque garante 2 coisas, né, Pâmela? A longevidade, você sabe que você vai ficar ali 7 ou 8 anos, 2 ciclos olímpicos, e isso é fundamental ele ter essa tranquilidade, entre aspas, porque os relatórios são anuais, né, Pâmela? Para manutenção desse benefício, patrocínio, né, desse aspecto, desse investimento financeiro que é feito no atleta. Eu acho isso interessante. E o segundo aspecto é que é um suporte financeiro interessante. Não é um Bolsa Atleta de R$370. E aqui vamos deixar claro que o esporte demanda investimento. E o atleta não vai fazer isso simplesmente porque gosta, por amor, porque temos que pagar contas, temos que investir em materiais, e aí, dependendo da modalidade, vai tudo do bolso mesmo, apesar do apoio do clube. Atleta de ginástica, às vezes, paga até a mensalidade para poder usar o clube, né? Tem esse... E aí eu estou falando de Brasil, né, gente? Uma coisa é você fazer esporte de alto rendimento em centros como Belo Horizonte, Rio e São Paulo, que você tem ali as coisas mais disponíveis. Mas em Brasília, por exemplo, a gente sabe que atletas de alto rendimento pagam a roupa da ginástica, por exemplo. Pagam para treinar, pagam espaço de treinamento. Então, e atleta de nível nacional pleiteando competições internacionais. Então, o programa militar, o Prolim e o programa que a Pâmela está inserida, garante uma remuneração interessante. Não sei se é suficiente ou não, mas é uma remuneração interessante, e de longo prazo, ou de médio prazo, ou pelo menos 2 ciclos olímpicos, ali que seria um período de uma estabilidade maior e melhor para você se dedicar à carreira esportiva. E aí, só para jogar mais um álcool aqui na fogueira, tem uma discussão, um autor chileno, que ele está fazendo uma discussão agora de oportunizar a condição do atleta, isso lá no Chile, tá? Como um servidor público civil. Eu acho esse contexto do que os militares fazem aqui no Brasil bem interessante. Rússia faz, Itália faz, isso não é um privilégio brasileiro.
vários países fazem, competem nos Jogos Mundiais Militares, então não é uma novidade brasileira, ou né, não é isso que a gente está discutindo aqui, mas é um programa que garante a condição do atleta por 2 ciclos olímpicos. E aí, quem deve garantir isso? É o Estado, é a iniciativa privada, é focando já nos atletas de alto rendimento, é contribuindo com a formação para esse atleta da base chegar até o alto rendimento. Como é que vocês pensariam hoje uma política pública de fomento ao esporte no Brasil? É uma pergunta que renderia mais um dia de discussão, mas como é que vocês pensam isso? Com certeza. Eu acho que, fundamentalmente, eu vejo o governo inserido na parte de legislação. Como eu veria isso? Você veja, por exemplo, o PND está parado há 23 anos na Câmara. O pessoal da Atletas pelo Brasil, que eu faço parte, onde nós temos aí grandes atletas que fazem parte dessa fundação, desse instituto, estão vindo, se mobilizando para vir para Brasília, para poder pressionar os congressistas a tomar uma posição. 23 anos de pensamento, de discussão, de engavetamento de uma lei, ver o total desprezo que o esporte tem para o governo. Não vou nem falar desse governo, que eu não vou entrar em questão política agora, porque isso aí é que vai dar pano para a manga mesmo. Mas, enfim, eu acho que, volto a dizer, na minha opinião, o alto rendimento ele teria que estar afastado. Todo investimento deveria estar voltado para a formação lá na base, formação do esporte escolar, né, oportunizando o esporte para todo mundo. Eu abro a sessão bacana, interessante das Forças Armadas, porque não é somente, como você bem falou, Felipe, não é uma exclusividade brasileira, vários países, Cuba também faz isso. Cuba também, se eu não me engano, na época que eu comecei a discutir um pouco sobre isso, eles também têm até questão de aposentadoria pelos atletas, né, que participaram de Jogos Olímpicos, que serviram o país e tal. Depois que ele sai, ele, de uma certa maneira, continua contribuindo dentro da modalidade dele, recebendo um salário do esporte, para ele continuar seguindo a vida dele lá dentro do esporte. Eu acho que no Brasil a gente poderia pensar o Estado mais envolvido nessa parte, organizando para que o setor produtivo, o setor privado, pudesse melhorar os incentivos, melhorar a vivência, melhorar o trabalho com os esportistas, com as seleções, com as equipes, com os atletas, se eles fossem questão de atletas de esporte individual, mas tendo um suporte legal mais organizado. Como você falou, nós não temos nada que fale sobre isso, que fale sobre o atleta nas universidades. A universidade não tem nenhum apoio. Como eu disse para você, na minha época, você falou da CBDU. Quando eu participei do campeonato, uma vez só, que eu tive a oportunidade de participar dos Jogos Universitários em São Paulo, foi a FMU. Qual foi a instituição? Era o seguinte, para você ser atleta da universidade, olha, eu vou te inscrever em qualquer curso, você vai estar matriculado na universidade para você poder jogar pela gente. Mas, não precisa se preocupar com isso tudo não, viu? Vai lá, joga, mas o seu nome está escrito lá, você está em tal turma lá. Incentivo zero, cobrança zero acadêmica. O que eles queriam mesmo na universidade, hein? Você vai lá e ganha o jogo para a gente, hein? Ganha o jogo para a gente. Quer ser campeão paulista, porque é importante, vai levar o nome da faculdade. Mas e o atleta? E o atleta, enquanto dentro de uma instituição de ensino que pudesse incentivá-lo, dar uma força realmente, mostrar para ele a importância de mais estudos, de ter uma formação acadêmica, começar a trabalhar com ele a visão da pós-carreira. Eu tive uma psicóloga, professora Maria Cristina Versati, uma grande amiga minha, que trabalha até hoje nas equipes americanas da NFL e da NBA.
onde ela começa a trabalhar os atletas desde o momento deles, ainda no auge da carreira deles, a começar a trabalhar a transição de uma autoestrela da NBA para uma pessoa depois da NBA, daquela exposição midiática volumosa que eles têm. Começando a trabalhar a cabeça do cara para o cara entender essa virada aí. Né? Lógico, eles têm um rendimento altíssimo, milhões e milhões de dólares, que vão suprir a vida dele aí até o final. Mas trabalhar essa... Um rápido comentário, desculpe te interromper, já que você falou da NFL. Mais de 60% dos atletas da NFL, depois que aposentam, quebram, eles vão à falência. Porque não tem preparo. Entendeu? Eles não têm nenhum tipo de... E a vida deles jogando na NFL é de 3 anos, a média. Sim. Isso é um dado interessante, né? E você imagina, quer dizer, se lá eles não têm um acompanhamento, um preparo, que o clube dê, aqui no Brasil, zeros, né? De acompanhamento, de suporte. Olha, você está ganhando um dinheiro bacana agora, tenta aplicar esse dinheiro, né? Tenta comprar uma casa, porque geralmente eu falo do lado do masculino. A primeira coisa que o cara quer fazer é comprar uma caranga bacana, entendeu? Um carro bacana, para poder ir lá, vai dinheiro, né? O dinheiro, às vezes você põe o dinheiro num carro que é o dinheiro do apartamento. Né? Vai comprar uma BMW para você ver, é o valor de um apartamento. Né? Mas não tem ninguém para, olha, não compra isso, compra uma casa, aplica tal dinheiro, pensa no futuro, tira 10, 15% do que você está ganhando agora, aplica, nada, zero. Então, então voltando para a parte do governo, eu acho que é isso. O governo ele deveria estar mais voltado para essa parte da legislação, organizar o ambiente para que as empresas, as universidades pudessem focar e fazer um trabalho melhor para com os atletas. E eu quero marcar que as públicas deveriam se envolver nesse debate. Não só as privadas, as universidades públicas deveriam se envolver nesse debate aí também. Sim, sim. Um último ponto. Vocês dois, Felipe e Marissa, falaram aí, olha, estamos aqui, venham nos procurar, né? As entidades nos procurar para discutir sobre questão de dupla carreira e tal. Mas esse eu faço, eu não sei como é que vocês conseguem, como é que vocês se mostram para esse público, para tentar chegar neles e fazer com que depois do retorno eles venham até vocês buscando informações de dupla carreira. Porque muitas vezes a gente fica nesse nosso ambiente aqui acadêmico, fechado entre nós mesmos, conversando entre nós mesmos, mas sem a entrada dos outsiders aí, que são eles que nós queremos atingir. Mais atletas, mais clubes, o presidente de confederação, né? Chamar esse pessoal para vir para cá, para assistir as nossas conversas, as conversas de vocês que estão os mais teóricos, né? Mostrar para eles a importância disso aí, para que eles possam realmente, a partir daí, conseguir chegar no atleta. Sensibilizar o atleta para a importância da dupla da carreira, da importância da educação na carreira dele, não só quanto atleta, mas do pós-carreira, levar essa informação a mais pessoas, muito mais pessoas. Felipe, posso aproveitar? Um rápido comentário. Quando a gente organizou o primeiro seminário internacional de dupla carreira, eu mandei mais de 50 e-mails convidando as instituições. Sabe quantas instituições me responderam, Pipoca? Nenhuma. 0 responde, entendeu? E aí, os clubes têm um podcast de psicologia que o Fernando Azoca, que é um chileno que desenvolve um trabalho muito interessante de assessoria esportiva, nesse podcast, ele fala no bate-papo, né, com o entrevistador dele, ele fala assim, os clubes não estão interessados, porque os clubes querem o atleta como atleta, não quer que o atleta divida a atenção, o seu foco, a sua dedicação com outra coisa. Então eles querem, e tem um artigo sobre o futebol feminino, acho que é na Inglaterra, que eles falam assim, não, o clube é muito solícito com relação às nossas demandas de dupla carreira, mas quando aperta, eles só querem saber do nosso lado esportivo.
eles falam, não, vocês precisam instituir aí uma rede de sociabilidade fora do esporte, a gente dá todo o apoio para vocês, mas perde 2 jogos para você ver que vai concentrar, está faltando foco, vocês estão muito dispersos, é um negócio, cara, aí no alto rendimento a conversa é outra. Mas eu fiquei muito surpreendido, porque eu mandei, tá, Pipoca? Eu mandei do e-mail da Associação Brasileira de Dupla Carreira Esportiva, mandei mais de 50 e-mails e não tive resposta de ninguém. Eu faço publicação no Instagram, marco, aí a gente vai buscar outros canais de comunicação. Instagram, ninguém responde. Mas é isso. É triste. Isso vê que a caminhada vai ser longa, porque isso que você falou, as pessoas que estão lá em cima só visam o sucesso do campeonato, no torneio, né? E não querem saber do atleta. Né? Então, eu acho que talvez a gente devêssemos inverter. Em vez de chegar lá em cima, nas confederações, instituições, a gente tem que chegar no atleta, através de seminário com atletas. Né? Atletas que têm essa consciência, e lá nos treinamentos, e lá na concentração, explicar, fazer ali uma horinha com eles ali, conversar a importância, para que eles busquem, através deles, né, forçar alguma coisa. Eu sei que é difícil, cara. Então, só para dizer que ninguém respondeu, a Confederação Brasileira de Tênis de Mesa respondeu, e a gente está com uma parceria para entender como é que funciona o cenário dos atletas de tênis de mesa. A gente deve começar já algumas ações com eles aí. E em Brasília, nós já temos 5 parcerias formalizadas. Eu não vou dizer quais são por aspectos éticos, né, porque as pesquisas estão sob terminologia de aspectos éticos, né? A gente não pode abrir aqui, mas esses clubes menores aparentemente estão mais disponíveis às pesquisas. A gente fez pesquisa agora com saldos ornamentais, publicamos o artigo, e menos da metade dos treinadores responderam a gente também. Sem querer me alongar muito, mas eu acho que e você acabou de falar da Federação Brasiliense, e como eu disse no início da nossa conversa, ontem eu tive uma conversa com o presidente da Confederação Brasileira de Basquetebol, que foi ex-atleta, um cara engajado nesse aspecto, que ele entendeu completamente o papel da educação para os atletas, a importância disso, e eu acho que eu vou tentar um dia desse um contato com vocês para fazer esse debate com a Paula Medic Paula, né, que é a vice-presidente da Confederação Brasileira de Basquetebol, junto com o Gui. Então, são 2 ex-atletas que entendem perfeitamente a importância da educação. Quem sabe ali, através desse bate-papo aqui nosso, conseguir colocar a Confederação Brasileira, que já é uma das grandes confederações do Comitê Olímpico Brasileiro, pela importância que tem o basquetebol no cenário esportivo brasileiro, quem sabe, né, através deles, lançar uma luz aí no esporte nacional pela importância e relevância de levar a educação ao atleta brasileiro. É isso. O irmão do Luiz Felipe Azevedo, desculpa, pai, mas o irmão do Luiz Felipe, ele é mestre em educação física com um trabalho sobre dupla carreira no basquete, Seleção Brasileira de Base. O Márcio Azevedo. Eu estava conversando com o Márcio agora, antes de entrar aqui. O filho dele está na base em São Paulo também. Desculpa, pai. Só para complementar o que o Felipe estava falando dessa falta de interesse, né? Eu acho que até é uma coisa um pouco cultural, porque, como eu estava contando antes de começar aqui a aula, logo quando eu lancei a minha empresa, eu continuo na minha carreira de atleta, né? Mas logo quando eu lancei a minha empresa, todo mundo já começou a comentar sobre, agora vai acabar, né, a carreira, agora você vai aposentar, vai se dedicar à sua empresa. Em nenhum momento vieram me perguntar como você vai fazer para conciliar. Todo mundo já deu a minha carreira esportiva como acabada, finalizada. Então, você vê que não tem
esse aspecto cultural de consegue levar as duas coisas, ou eles acham que ou é uma coisa ou é outra. Não tem como você conciliar os dois. Eu acho que isso aí é uma coisa mais cultural mesmo, porque infelizmente a gente vê que tem vários clubes. Hoje a natação, por exemplo, ela depende de um sistema clubístico para funcionar. A gente tem alguns clubes em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, mas a gente tem alguns clubes que são polos, são centros de excelência onde a gente trabalha, mas a gente fica à mercê deles. Por exemplo, você pega um atleta, às vezes um atleta ele já rodou em todos os clubes e ele não conseguiu se encaixar, às vezes, no trabalho de nenhum desses clubes, e ele não tem, infelizmente, o incentivo necessário a partir do governo. Ele vai depender ainda de algum clube, ele vai precisar se encaixar dentro de um padrão de algum clube para ele se desenvolver. E eu falo que eu tive sorte, porque eu sempre fiz parte, sempre não, né? Mas já fazem 8 anos já que eu estou nesse programa de alto rendimento do Exército, que é o programa do PAR. Então, muitas vezes que eu me vi sem algum clube, é engraçado, na carreira de atleta, às vezes acontece da gente ser mandado embora de um clube e a gente se sente perdido, porque realmente a gente não vê uma saída para continuar nadando se a gente não estiver dentro de um clube. E o programa de alto rendimento do Exército, ele sempre me deu uma tranquilidade quando acontecia situações assim. Eu sabia que era um programa era um salário que eu ia ter ali, independente se eu estar participando de algum clube ou não. Eu só tinha que manter a minha excelência. Era esse o pré-requisito. Então, acho que foi um incentivo também. É um incentivo muito grande para os atletas. E acho que é isso, finalizar com isso mesmo. Eu já tinha até esquecido qual era a pergunta, até anotei aqui, Felipe. Você tinha falado assim, né, sobre o papel das instituições. A gente tem uma legislação que permite autonomia, né, no nível nacional, estadual e municipal. E isso até nas aulas de gestão eu falo para os alunos, né? Ao mesmo passo que isso é positivo, isso é negativo também. É negativo porque você não tem uma diretriz, né? E pelas pesquisas, né, internacionais mostram que é importante você ter uma diretriz. Quem é que traz essa diretriz para o nosso país? Muito mais o Comitê Olímpico do Brasil, né, que vai organizando as coisas. Mas o ponto positivo é que você tem autonomia. Poxa, você pode fazer o que você, né, tem, colocar suas ideias em prática. Só que falta organização, né? Quando a gente lida, às vezes, no setor público, a pessoa às vezes até está lá, já acomodou. Bom, enfim, né? Isso tem também no setor privado. Não querendo puxar a sardinha, mas já puxando e tentando fazer um paralelo com o que a Pamela falou do programa das Forças Armadas, quando a gente tem o atleta de altíssimo nível, ele vai para um outro patamar, né? A gente tem alguns dos nossos melhores atletas do país treinando em centros de excelência no Brasil, né? O Parque Aquático, o time Brasil, o Parque Aquático do Maria Lenk, ele proporciona um treinamento diferenciado para alguns dos atletas. Alguns desses atletas que representam times espalhados, né? Então, por exemplo, as 2 medalhas conquistadas pela maratona aquática, deixa eu voltar um ponto. A natação aqui na Unisanta, ela é mais forte, ela tem um time de natação, e eu não posso falar que temos um time aqui de maratona aquática. A natação e a maratona aquática andam juntos, né? Mas o incentivo para competições, ela é muito mais voltada para a natação. E isso eu vou falar até Maressa, que estava 31 de julho de 2020, tá? E até essa data, a primeira medalha da maratona aquática, né, e a única até aquela data feminina, era de uma atleta que era representante, né, que era atleta da Unisanta, e ainda continua, que é a Ana Marcela, desculpa, a Ana Marcela veio depois, que foi a Poliana. Depois da Poliana, a Ana Marcela. Então, a única instituição que a gente pode falar que tem 2 medalhas
né, femininas, e 2 medalhas da maratona aquática é a Unisanta. Elas treinam aqui? Não, não treinam. Por quê? Porque elas precisam de uma estrutura específica para elas, modalidade individual. Elas têm todo um suporte de psicólogo, nutricionista, fisioterapeuta, treinador, voltado para ela, né, se fosse masculino, mas para o atleta, modalidade individual. E quando a gente está no clube, é um profissional para o time. E, né, às vezes o time nem tem suporte financeiro suficiente para bancar aquele fisioterapeuta para fazer um trabalho individualizado. Ele faz uma orientação. A sessão da psicóloga, às vezes, não é nem individualizada, ela é em grupo. Então, a gente precisa entender também, né, por mais que a gestão do Brasil esteja ainda em desenvolvimento, não dá para a gente massacrar, a gente precisa entender o outro lado também, né? Eu falo isso porque, e já pegando parte lá do que o Pipoca estava falando, da aproximação, então, assim, a gente precisa ter clareza do papel de cada uma dessas instituições, não temos. Quando a gente vai no setor privado, eles conseguem, porque aqui na minha casa mando eu, né? E no Comitê Olímpico do Brasil as coisas são muito claras, muito bem definidas, né? Agora, quando a gente vai para secretaria estadual, secretaria municipal, já não tem a mesma coisa e às vezes não tem nem o mesmo entendimento. E às vezes nem fomentar o esporte é feito, eles querem fazer a iniciação esportiva, é diferente de você colocar numa competição. Às vezes até a competição ela é limitada. Agora, passando por essa aproximação, como que ela é feita? Se eu batesse na sua porta, Pipoca, olha, eu sou a Maressa, né, fulana de tal, assim, 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 às vezes você nem ia me responder, você vai falar, quem que é a Maressa na fila do pão? Se você tem um intermediário que te apresenta e fala, eu acho que essa pessoa pode ajudar, é outra coisa. É como se você tivesse um carimbo, né, um selo de qualidade. E eu vou falar exatamente da minha trajetória, né? A minha dissertação de mestrado foi publicada no começo do ano de 2014 sobre maratona aquática, desenvolvimento de talentos e análise da gestão, da qualidade da gestão da maratona aquática. Não sei exatamente quando que o treinador Fernando Pocente tomou conhecimento, né, que é o treinador da Ana Marcela, mas só estou falando o nome para você ver a magnitude, a importância dos papéis dessas pessoas. Num determinado ponto da confederação, que ela passou a ser avaliada, em alguns pontos que utiliza exatamente esses 9 pilares, com toda a parte de atualização do Comitê Olímpico do Brasil e implementação, né, criar um novo departamento lá, uma nota não foi legal. Uma das 9 lá, dos 9 pilares, não foi legal. E o gestor, que eu acredito que ele até estava aqui, se ele não tiver ainda, porque o nome era muito semelhante, Sérgio Silva, falou, quem que pode ajudar? E daí o Fernando Pocente estava nessa reunião e ele falou, eu acho que é a Maressa. E isso foi 2020. Eu publiquei em 2014. Quem leu em 2014? Ele, muito estudioso, por acaso leu, ele é treinador. E a gente cansa de ouvir que a pessoa vai lá, faz o mestrado e fica lá a dissertação às moscas. Por acaso ele leu, né? Porque quem é que ia me dar ouvidos? Eu já tentei fazer coisa com a maratona aquática e não tive abertura. Bom, aí com né, com essa chancela da palavra dele, do incentivo dele, Maressa, você pode nos ajudar? Entrei na confederação e encontrei o professor Sérgio Silva. Falo também professor, que ele além de diretor da maratona aquática, ele foi professor universitário. Então, o conhecimento, a bagagem de cada pessoa faz total diferença. E ele me deu muita abertura. É óbvio que nem tudo foram flores, né? Mas assim, sempre argumentando e falando, é assim, 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 estou falando da minha experiência, quer fazer diferente? Então me trouxe para isso, é isso que eu vou fazer, é isso que eu sei fazer, outra coisa não, e eu não vou gastar tempo com coisa que não está sendo avaliada, né? Isso eu sempre fui muito clara, é isso, vamos otimizar, porque eu também fazia uma série de outras coisas e gosto de fazer muitas coisas. E a partir daí a gente começou a desenvolver projetos que foram colocados em prática já em dezembro, né? Eu entrei ali em agosto, mais ou menos. A gente quase triplicou a verba da maratona aquática só para o desenvolvimento, por conta da melhora na pontuação, trazendo essas informações. E, porque a Maressa é boa? Não, porque a Maressa sabia lidar com a ferramenta, era só isso.
né? Era só isso. Usar, eu sabia dirigir aquele carro eu sabia, porque eu sabia exatamente como é que funcionava. E aí a gente melhorou o desempenho, alguns projetos colocamos em prática, e daí virando 2021, e isso eu já estava, já tinha conversado com o Felipe. Por que eu entrei em contato com o Felipe? Porque a minha tese de doutorado, ela fala sobre, né, programas, investiga programas de preparação para o pós-carreira do atleta, e eu descobri que a dupla carreira tem sido falada muito na Europa, e tem o professor Felipe aqui no Brasil, que está desenvolvendo isso. Então, está engatinhando essa terminologia. Se a gente vai falar dupla carreira para as pessoas, elas nem sabem o que é isso, né? E daí ele sempre muito aberto, ele que eu digo, o professor Sérgio Silva. Então eu falei para ele, dupla carreira é extremamente importante, ele pode chamar. O pessoal lá da Federal de Santa Catarina, que fala sobre life skills, então quais são as habilidades, as competências que você desenvolve através do esporte, que elas podem ser utilizadas no mercado de trabalho. Traz o pessoal de Santa Catarina, da Federal de Santa Catarina. Então, dentro de prazos e tudo mais, um grupo entrou, o outro ficou para um próximo, que o do Felipe ficou para esse próximo. Só que pelo fato do nome do Felipe já estar lá, do pessoal do Life Skills estar lá, o Comitê Olímpico do Brasil, que também já tem pessoas que trabalharam em outros dos maiores clubes do país e já tiveram essas pessoas trabalhando lá, falaram, ó, isso daí faz diferença, a gente precisa trazer. E a área do desenvolvimento do COB, que foi a que eu tive contato, não vou falar do alto rendimento, mas a do desenvolvimento, ela está caminhando muito para esse lado de trabalhar aliado à ciência, né? Então, assim, eu vejo que depende da pessoa, desse intermediário, senão você não vai dar ouvidos, você não vai querer saber quem é que está falando, né? Então, a gente precisa desses parceiros, né? Desses parceiros, poder de argumentação, mostrar dados, e vamos trabalhando junto, mas realmente é um trabalho de formiguinha, e a dupla carreira tá bem no começo, né, Felipe? Por exemplo, o gerente de desenvolvimento do COB, ele é ex-atleta e é mestre formado no Japão. Então, quando a gente estabelece um contato com alguém do meio acadêmico que está inserido para falar de pesquisa, tá? Porque a gente vai contactar para falar de... Eu não fui atleta, não sou atleta, então o contato que eu tive com a CBTM, por exemplo, foi uma conversa que fluiu muito bem, porque a pessoa que me recebeu está inserida no ambiente acadêmico, está inserida com pesquisa e entende a importância de levantamento de dados, porque como é que a gente vai construir política pública, política institucional, se a gente não tem informação de nada? Vai acontecer o que está acontecendo. Projeto de lei sobre esporte no Congresso Nacional que não tem aplicabilidade prática. Vai acontecer como tem a lei PLE prevendo 5 horas de treinamento diário no máximo, só para o futebol. Mas o futebol é uma modalidade que não treina 5 horas, treina 3 horas e meia. Então é uma lei inútil. É uma lei inútil que está lá, mas ela não serve para nada. Porque prevê para o futebol, uma modalidade que não treina, é o máximo que é estipulado. Então, o papo, a gente está sempre aberto a conversas aqui com as instituições públicas, privadas, não tem organização não governamental, associações de atletas, assim. E Portugal, por exemplo, 3 meses atrás, eles fizeram um curso para a Federação de Futebol. Mas para a gente chegar nessas pessoas é muito difícil, Pipoca. Sabe, é muito difícil. Eu imagino. É muito difícil. E eu já mandei mensagem para atletas também que não respondem, sabe? Aí o canal pode ter sido diferente. A gente já conversei isso com a Marissa, né? E quando eu fui te convidar, Pipoca, eu conversei com o Sérgio primeiro, o Maraca. Falei, mas o Maraca, será que ele vai me responder? O Maraca, vai, o cara é muito tranquilo. A mesma coisa com a Pâmela. Maria, será que a Pâmela vai responder? Maria já respondeu, ela topou. Falei, então tá bom. Sabe, porque a gente fica... Eu acho que um meio fica com medo do outro, de como que vai receber o convite ou vai ser a conversa, entendeu? Eu acho que a universidade é muito afastada da realidade e a gente precisa aproximar esses dois polos, sabe? O que eu falo das minhas experiências
o meio, por incrível que pareça, gente, o meio mais complicado é o meio do atleta. Para você ter uma ideia, no basquetebol, desculpa, né? Falando do basquetebol, é, é, não conseguimos até hoje organizar uma associação de atletas, porque os atletas de basquetebol coletivo, que é o esporte coletivo, eles são tão individualistas que não se permitem nem dialogar uns com os outros. Mais do que a briga entre os clubes e cidades e equipes, é entre os próprios jogadores. Então, quando você tenta entrar em contato com os atletas, eu estava pensando aqui, você estava falando, cara, é mais fácil chegar na Confederação Brasileira do que chegar na Associação de Atletas. É inacreditável, cara. Então, no caso do basquetebol, se não vier de cima para baixo, quase que assim, numa porrada de cima para baixo, a turma não se abre para sentar, para conversar, para tentar dialogar e levar a questão da dupla carreira aos demais associados, aos demais esportistas, porque a turma do basquetebol só olha muito para o umbigo de cada um, sabe? É muito triste isso aí. Mas acho que está mudando. Porque, por exemplo, o contato com a CBDU é muito tranquilo, direto com o presidente. O Marcelo Tolini, que está na CBDE, também o contato foi muito tranquilo. No Comitê Paralímpico também o contato é muito tranquilo. Eu acho que essa mentalidade está mudando. A gente tem feito reuniões com o desenvolvimento do COB também e está fluindo, a coisa está acontecendo, devagarinho. Eu brinco aqui com a minha esposa, eu falo assim, talvez a dupla carreira vai existir de fato no Brasil quando meu filho de 4 anos virar atleta, sabe? Talvez essa geração agora que está iniciando no esporte seja beneficiada por dispositivos mais eficientes aí para a dupla carreira. Porque, hoje é isso aqui que a gente está discutindo. Não tem dispositivo legal, cada um se vira como pode, diretamente com o professor, diretamente com o seu treinador, não tem comunicação do clube com a escola, a não ser que, como acontece em alguns clubes de futebol, do ensino direto, né, que é o ensino que o próprio clube oferece. Então, daqui 20 anos olhar assim, tá vendo aquela fala que a gente fez lá em 2021? Como é que já espero, né? Como que as coisas já mudaram? E é devagarinho mesmo, conversando. Não tem muita alternativa. Bom, então eu já deixo aqui os meus agradecimentos, de verdade, pela participação de vocês. Eu acho que foi a primeira vez que a gente reuniu ex-atletas para falar um pouco da realidade que viveram e como que vocês visualizam isso também. Eu acho que é fundamental a gente ouvir a opinião de vocês sobre não só o que vocês passaram, mas como que vocês veem, né, como é que vocês percebem possibilidades e perspectivas aí para o futuro. Mais uma vez, muito obrigado, Pipoca, Pamela, Maressa. Espero que a gente mantenha a Maressa a gente conversa quase todo dia, né, Maressa? Sobre uma coisa ou outra aí de dupla carreira, de treinamento. O Pipoca, vez ou outra, a gente também está num grupo ali, né, numa iniciativa de trazer a comunidade esportiva também para essa iniciativa do esporte, da formação acadêmica. Isso é importante, né, Pipoca? Um projeto bem interessante. E já encerrando, deixando aqui os meus agradecimentos também, Pamela, sucesso aí na sua empreitada esportiva ainda, porque você tem uma empreitada empresarial muito bacana. Parabéns por esse desafio, por encarar isso. A gente sabe quanto que é difícil. E parabéns pela sua trajetória esportiva. Muito sucesso ainda esportivo e muito sucesso aí na sua carreira empresarial. Muito obrigada. Foi uma honra estar participando desse debate, né? Que foi muito produtivo e tem muito a acrescentar. Espero que tenha mais visibilidade, porque eu acho que todos os atletas aí que estão na ativa merecem ter contato com esse material, merece sair um pouco da bolha que infelizmente os atletas vivem ainda hoje em dia. Obrigada pela oportunidade, viu? Eu agradeço também o convite por estar aqui nesse debate bacana, muito produtivo,
Pamela, eu espero que você continue tendo sucesso na sua carreira esportiva, que seja muito longeva a sua vida empresarial. Professora Marissa também, muito obrigado. Obrigado pela oportunidade de estar, né, debatendo um assunto que para mim é muito caro, que é a questão da educação, e ainda mais de atletas, né? Então, espero participar mais vezes, se não oficialmente, mas estando aí assistindo vocês aí. Obrigado pelo convite. Pipoca, foi um prazer conhecê-lo, né? Pamela, muito obrigada por aceitar o convite, né? Responder a mensagem lá. Você sabe que quanto que eu te admiro como atleta, como empresária, né? E essa visão que você tem é muito importante. Com certeza, muitas pessoas, muitas outras atletas e atletas homens também se espelham em você, né? Porque você vai colher esses frutos e todo mundo vai ver isso daí no futuro ainda mais consolidado. E, Felipe, obrigado mais uma vez pelo convite, pela sua ideia, né, de trazer não só o Pipoca como ex-atleta e uma baita referência, uma baita história na trajetória dele esportiva e também enquanto acadêmico, né, mas da Pamela também, que está na ativa, no altíssimo rendimento, para a gente poder disseminar, que agora no YouTube fica tudo gravado, as pessoas têm acesso e vão saber da existência e da possibilidade, né, de seguir caminhos mais alternativos e que nem por conta disso você vai deixar de ser comprometido ou deixar de dar os melhores resultados, né? Tá aqui a Pamela com os melhores resultados da carreira dela agora. Pois é, gente, muito obrigado. E a gente se vê aí discutindo dupla carreira, formação esportiva no futuro, tá bom? Muito obrigado, gente. Até logo. Boa tarde, tchau, tchau. Tchau, tchau.